Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno de Contencioso Administrativo e Tributário, declaro aberta a 37ª sessão virtual de julgamento. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 158/2020 e 145/2017. Esclareço ainda, senhores, que o advogado Dr. Nilton Faria Souza Júnior e o Dr. Rodrigo Godinho de Oliveira foram intimados da nossa sessão e, em correspondência com a secretária, disseram que não iriam participar das sessões. Então, nós temos 4 processos da mesma empresa. São todos, eu indago aos conselheiros relatores. Antes de começar, pessoal, desculpe, eu vou indagar os senhores conselheiros se leram e aprovam a ata da 36ª sessão virtual de julgamento, ocorrida no dia 7/12/2012. Gostaria de escutar a voz do pessoal. Sim. Aprovado, senhor presidente. Sim, aprovado. Não. Então, Aprovado. Então, Helena, consta aí que foi aprovada a ata no dia 7/12, a 36ª sessão virtual de julgamento. Ok. Nós temos 4 processos hoje pautados da mesma empresa. E aí são os processos 1926/2018, autoinfração 2018-01-427. O processo 1927/2018, autoinfração 2018-01-439. São 3 processos, um é da Dalcília, outro é da Franci Leite, outro é do Tiago e o outro é do Michel. São todos de nota fiscal inidônea, é isso? Sim. Entendem que dá para julgar em conjunto? Entendo que sim, senhor presidente. Creio que sim também. Então, nós vamos... eu vou dizer os processos e nós vamos começar com o primeiro processo, relator do primeiro processo, e os demais fazem algum comentário que assim desejem. O primeiro processo é 1.19.26/2018, autoinfração 2018-01-427. O segundo processo é o processo 1.19.27/2018, autoinfração 2018-01-439. O terceiro processo é o processo 1.19.28/2018, autoinfração 2018-01-429, o outro era 39. O terceiro é 1.19.29/2018, autoinfração 2018-01-428. 2018-01-428. Todos esses autos eles têm como recorrente a Conecta Equipamento de Serviço Limitado, recorrido à cela de julgamento de primeira instância. Todos eles foram julgados procedente em primeira instância e a assessoria processual tributária se manifesta pela improcedência. Com a palavra, a doutora Dalcília. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhora secretária, conselheiros, conselheiras, senhor procurador. Esse processo, ele trata de nota fiscal. A autoinfração relata que o sujeito passivo remeteu mercadoria com documento fiscal inidôneo, as mercadorias estavam acompanhadas pelo DANF 3897, que tem como natureza da operação remessa para locação vinculada a contrato de locação, cujos dados estão divergentes em relação aos dados cadastrais informados na nota fiscal. O documento foi considerado inidôneo em face das declarações inexatas. Aplicou a sanção de 123.3A, item 2, alterado pela Lei 16.258/2017. Não tem informação complementar. Fiscal anexou o DANF e o contrato de locação.
A defesa, na fase inicial, é bem parecida com os argumentos do recurso. Ela argumenta que a empresa Cibele Marques Silvano a locadora transacionou com a Apvida um contrato no qual é objeto de locação as impressoras e cita as impressoras, os modelos. Que existe entre as empresas, a Cibele e a Conecta Equipamentos e Serviços Limitados, que foi autuada, um contrato de sublocação, com cláusula que estabelece a entrega dos equipamentos pela empresa Conecta Equipamentos Limitados. Que o contrato de sublocação é anterior ao contrato existente entre a Cibele Marques e a empresa Apvida. Coloca que a Cibele Marques é uma empresa de atividade econômica somente de prestação de serviço, com lucro obtido exclusivamente de prestação de serviço, tal como alocar máquinas de impressoras para a empresa mediante pagamento acordado no contrato, e que ela conta com a parceria da empresa Conecta Equipamentos e Serviços, que a mercadoria possuía documentos com dados cadastrais corretos, já que eram informações do sublocador e sublocatário, e estavam devidamente preenchidas, tendo a natureza da operação de remessa para locação, que a declaração de inidoneidade não pode repercutir diante da regularidade da transação contratual, que se efetivou com a remessa da mercadoria, que os dados aqui presentes, juntamente com os dados no momento da lavatura da notificação, são suficientes para identificar que o lançamento fiscal é improcedente. Protesta por todos os meios de prova admitidos no direito, inclusive a perícia deste já requerida. Documentos anexos pela defesa, ela anexa um contrato de sublocação, e aí a decisão singular foi pela procedência. A julgadora considerou o documento fiscal inidôneo, que ele se trata de operação de locação com dados cadastrais divergentes do contrato mencionado na nota, e que há ausência de vínculo contratual entre a emitente e a destinatária. E considera que a operação apropriada seria a remessa por conta e ordem de terceiro, prevista no artigo 705 e 707 do Decreto 24.569. Afirma que o DANF apresenta endereço e dados cadastrais da empresa Conecta Equipamentos e Serviços, portanto, é diverso do posto no contrato de locação entre a empresa Cibele Marques e a Apvida, de forma que, como se encontra os contratos de locação, não há vínculo entre a empresa autuada e a destinatária dos equipamentos, portanto, a remessa da mercadoria para a locatária deveria ter sido efetivada como venda à ordem. Aí mantém a acusação, julga procedente, houve o recurso ordinário em que a empresa alega a tempestividade do recurso, os mesmos argumentos que ela arguiu, que eu já mencionei lá na defesa, de que a empresa possui um contrato de sublocação para a entrega das impressoras. Argumenta sobre o julgamento, ela aborda que a falta de apresentação do contrato citado pela pela julgadora, desculpa. Logo em seguida, que a julgadora estaria se contradizendo, que ela afirma que não houve apresentação e depois afirma que se processou a autuação no trânsito da mercadoria, que se caracteriza a fiscalização pela instantaneidade. Assim, a recorrente não tinha a oportunidade de demonstrar que tinha esse contrato. Cita alguns entendimentos jurisprudenciais, que o julgamento considerou que o documento fiscal não estava de acordo com os ditames legais, mas o contrato, de forma alguma, estava fora dos requisitos em lei, uma vez que foi pactuado entre a empresa, Cibele Marques, e cabia à recorrente apenas entregar a mercadoria. O vínculo contratual existe apenas entre a empresa, a Cibele Marques, e a Apvida, não há que se falar em documento inidôneo. Haja vista não se tratar de
remessa de compra e venda. E, no final, ela questiona a desproporcionalidade da multa e requer a penalidade do 123.8D. O parecer conheceu o recurso ordinário, sugeriu dar provimento para reformar a decisão singular para improcedente. Ele alega que a divergência entre as informações do documento são relativas à ausência de vínculo entre a empresa emitente a nota e a destinatário, que a nota fiscal não se identifica no DANF 3897 nenhuma das hipóteses de idoneidade previstas no artigo 131, e que a nota fiscal não foi preenchida que a nota fiscal foi preenchida com todos os requisitos de validade e eficácia exigidos. A parecerista alega que tanto a emitente da nota quanto a destinatária são ativas no cadastro de contribuinte e gozam de todas as prerrogativas legais. Argue que a fundamentação do julgamento singular de que deveria ser uma operação de remessa por conta e ordem terceiro não procede, porque trata-se de uma remessa para alocação que tem a incidência do ICMS previsto no artigo 4º, inciso 8, parágrafo 1º do inciso 1 do regulamento do ICMS. E ainda que houvesse erro na operação, caberia abrir prazo no termo de retenção para regularizar. Argue ainda ao final que o contrato firmado entre as empresas não poderia ser usado como argumento para descaracterizar o documento fiscal. Por hora é esse o relato, senhor presidente, só esclarecendo que, como foi dito ontem, se tratam de 3 empresas, na verdade, 4 empresas envolvidas, porque são distintas. A Cibele, ela tem um nome de fantasia da Conecta, que se assemelha à da outra. Ela fez um contrato de... Doutora Dalcília, na hora da discussão, você entra mais no detalhe. Tá certo. Tá certo? Vamos deixar a Procuradoria se manifestar. Primeiro, os outros relatores, tá certo? E aí, na hora das discussões, a senhora entra nos detalhes para poder a gente ganhar um pouquinho de tempo, em termos de deixar os outros complementarem as discussões. E aí, porque aí você ontem já falou essa parte da votação, e novamente vai ter que justificar os votos, e aí fica interessante você trazer isso no momento das discussões, ok? Tem problema, não? Pronto. Os conselheiros, doutora Francileide, doutor Tiago e doutor Michel, querem complementar alguma coisa dos relatos do auto-infração? Da doutora Dalcília? Não, só mesmo que são notas sequenciais, né? O da Dalcília é a 3897, do auto-infração dela. A minha é a 3889, a do Tiago é a 3890 e a do Michel é a 3896. Só isso mesmo, só o complemento, são 4 notas fiscais distintas, mas com o mesmo teor. Ok, obrigado, Francileide. Com a palavra do doutor Rafael, então, já que os conselheiros ficaram satisfeitos com o relato da doutora Dalcília, eu vou passar para o procurador, doutor Rafael. Presidente, secretária, conselheiros, meus cumprimentos a todos. Presidente, como eu já havia manifestado ontem, foi em consonância com o parecer da célula de assessoria processual tributária, no sentido de não enxergar, de fato, nessa operação, uma nota fiscal inidônea. Eu entendo que a nota fiscal, o documento, preenche os requisitos, né? A natureza jurídica da operação, de fato, não é possível descaracterizar como sendo uma natureza jurídica que não seja, de fato, a de uma prestação de um serviço, a de uma locação, né? Entendo, como ontem também, e aqui eu estou me reportando ao meu entendimento de ontem, que é no sentido de que são empresas, de fato, do mesmo grupo, né? Inclusive, a empresa que
que firma um contrato de serviço, um dos sócios, ele é procurador de outra pessoa jurídica. Ah, existe uma confusão patrimonial, existe alguma irregularidade? Eu entendo que não é essa a seara do trânsito, que vai dirimir isso, né? Então, considerando esses aspectos, eu entendo que não há prova suficiente, assim como, tal como a célula de assessoria processual entendeu, não há prova suficiente que só poderia ser obtida numa fiscalização mais aprofundada para identificar um dolo, uma simulação, uma fraude, né? Então, por essas razões, entendo que não restou configurada a inidoneidade e vou opinar pela improcedência, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, a doutora Dalcília. Em seguida, está facultado aos demais conselheiros, aos demais relatores, primeiro, tá certo? A doutora Francileite, doutor Tiago e doutor Michel. Em seguida, aos restantes. Ok, doutora Dalcília. Eu vou rebatendo aqui as discussões. Primeiramente, voltando ao que eu estava falando. Aqui se trata de 4 empresas, na verdade. As 2 empresas citadas no DANF 3897 não são as mesmas do contrato de locação. Tem CNPJ distinto, tem código de atividade distinta, endereços distintos. Inclusive, o contrato é feito por empresas localizadas no estado do Ceará e a operação se trata de uma operação de saída. E apesar de não estar mencionado pelo fiscal, mas é algo que está no processo, porque é o DANF que está sendo analisado e a informação divergente dele, quando eu analiso o DANF por completo, até mesmo para afirmar se ele preenche os requisitos de validade. E eu detectei que a mercadoria em si também é diferente do contrato de locação. Não é o mesmo modelo do que foi contratado. E a questão da declaração inexata no DANF está muito ligada ao argumento que ele usou, o próprio emitente da nota, para não destacar ICMS. Então, é uma operação de saída entre uma empresa que comercializa, ela não é prestadora de serviço, ela comercializa esse tipo de produto e ela emitiu uma nota fiscal com um produto que não tem citação no contrato, nem no de sublocação dela, porque o de sublocação dela menciona as mesmas impressoras, e até o endereço, eu consultei no sistema Receita da destinatária da nota, não é o endereço que está no sistema Receita, não é o endereço que está na nota fiscal. Pelo menos nesse caso aqui meu, não é o mesmo endereço. Então, assim, até a questão do que o parecerista falou, eu quero destacar aqui a questão também do... Deixa eu voltar aqui ao parecer que eu anotei aqui. Então, assim, eu discordo que não exista divergência entre os dados descritos no DANF e a operação efetivamente realizada. Na verdade, eu considero que seja competência da fiscalização, sim, não de uma fiscalização em profundidade, porque não se está aqui a apurar se houve fraude ou não, mas sim se a operação realmente corresponde àquela efetivamente realizada. Então, se a operação descrita no DANF é uma operação de remessa de outras saídas, né, e lá no final é que ele cita que é uma locação, remessa para locação de acordo com o contrato de locação. Isso é uma informação do DANF. Essa informação não confere com a realidade dos fatos. Por quê? Porque o contrato que foi apresentado não confere nem com a mercadoria, nem com os contratantes. Segunda irregularidade, o produto também não confere, como eu já disse. O endereço do destinatário não confere com aquele cadastrado na Receita Federal. E aí, a questão que o assessor cita, que ainda que se identificasse alguma irregularidade, se poderia fazer o termo de retenção, eu afasto, porque o próprio 131A, ele cita que não é possível te corrigir variáveis que alterem correção de dados cadastrais ou impliquem mudança de remetente ou destinatário.
Então, e que implique também alguma diferença no cálculo do imposto. No caso, essa empresa aqui, ela emitiu sem imposto. E aí, a questão de ausência de requisito de previsão legal, não, 131.3, eu destaco que ele prevê a inidoneidade não só em relação a declarações inexatas, mas também que não guardem compatibilidade com a operação ou prestação efetivamente realizada, que é o caso. E, para isso, não precisa que a fiscalização fosse se aprofundar na natureza do contrato. Outro ponto que eu quero tocar é que a recorrente, ela afirma que o contrato um é anterior ao outro. Esse contrato de locação que estaria sustentando a informação da nota, né, provando, porque para mim esse contrato é a prova de que a operação é ou não verídica. E aí esse contrato, ele nem sequer data tem. O contrato de sublocação também não tem os requisitos de validade de um contrato. Não estou dizendo que o contrato é inválido, porque não cabe isso, mas estou dizendo que eles não são suficientes para formar o convencimento de que essa operação, descrita no DANF, é de locação. Ele não é uma prestação de serviço, como alega a recorrente. E eu queria trazer também as questões, se a gente vai voltar aqui, senhor presidente, porque ele pediu na fase inicial, na defesa, não estou achando aqui no recurso, depois, se houver debate, eu vou ver, mas ele pediu de forma genérica uma perícia, se cabe aqui a gente votar em votação ou não, né? E a questão da alteração da penalidade também, que ele requer no recurso, a alteração da penalidade, se a gente vai votar. Ele requer que ela seja reenquadrada, eu acho que é a 8D. Eu não sei se os demais conselheiros vão ter esses pedidos no processo deles. Gostaria de saber se a gente vai votar ou não. Só isso, senhor presidente. Doutores relatores, verifiquem se as mesmas indagações têm nos processos de vocês, porque se a empresa suscitou, nós vamos analisar, conceder ou negar, tá certo? Mas a análise tem que ser nossa, tem que ser do conselho. A gente não pode achar que o contribuinte colocou aquilo ali foi em vão, certo? A gente tem que, sob pena de nossas decisões aqui, irem para outra instância, por quê? Porque houve cesseamento, porque não se falou. Então, vamos debater todos os assuntos. Se tem pedido de perícia, mas, por enquanto, eu vou passar os outros relatores para verificarem se tem essas mesmas. Diga, doutora Dalcília, ele fala sobre a desproporcionalidade e inconstitucionalidade, é isso? Um dos itens. Ele fala da desproporcionalidade da multa, ele não chega a alegar a inconstitucionalidade, não. Aí ele requer o enquadramento para 8D. E a perícia, ele só pede na defesa. Eu não vi aqui na peça do recurso o pedido de perícia. E é genérico, é aquele pedido feito no final. Se tem no recurso, a gente vai analisar. Se for genérico, existe. No recurso não tem, então tem na ele defesa. Ele tem um recurso, tá certo? Se ele não veio em recurso, é porque ele satisfez com a decisão singular em relação a essa matéria. Agora, se ele tivesse trazido, doutora, fecha um pouquinho o áudio. Se ele tivesse trazido a indagação no recurso, mesmo genérico, nós temos o 97.2, eu não me lembro qual o número que tem, do 15.614, da Lei 15.614, que dá não aceito o pedido porque foi feito de modo genérico, mas nós temos a Câmara tem que decidir. Agora, se não veio recurso, não cabe à Câmara decidir sobre pedido de perícia, a não ser que seja colocado por um dos conselheiros de ofício. Então, tem aí a parte de desproporcionalidade da multa. Com pedido de reenquadramento. Na verdade, esse pedido ele é para alegar e pedir o reenquadramento. Reenquadramento por 8D, não é isso? Isso. 123, 8D.
8D. Os de ontem não tinha isso, não era isso? Os de ontem não foi me dito nada disso. Pelo menos para os conselheiros relatores. E o que mais? Só isso? Não tem pedido de perícia. Os demais relatores, doutor Michel, doutora Francileide, doutor Tiago, tem esse mesmo questionamento da doutora Dalcília? Não tem pedido de perícia, não. Tem um reenquadramento. O presidente também não. Isso. Só o reenquadramento da penalidade e a desproporcionalidade da multa. Mesmo os pedidos, senhor presidente. Tá certo. Então, a doutora Dalcília já se posicionou. Alguns dos conselheiros relatores querem debater sobre o assunto? Não quiserem, Senhor presidente, eu acho que ela foi bem explicitada aí pela conselheira Dalcília aí, todo o panorama, né, que é muito semelhante a todos os casos. Não tenho nenhuma consideração adicional. Doutora Ivete, por favor. Tem mais nenhum relator, não, que quer falar antes? Não, né? Eu queria, como ontem, né, eu votei de acordo com o parecer, e foi, assim, bem no final da sessão, eu queria só esclarecer, ratificar o entendimento, certo? Hoje eu estudei mais ainda o processo, e só chego à mesma conclusão que a Procuradoria chegou, certo? Entendo que uma ação de trânsito teria que, para declarar um documento inidôneo, eu tenho que ter a certeza que está havendo realmente uma irregularidade que não seja passível de reparação. E fazendo o exercício aqui para o caso, sem adentrar ainda nas questões que foram constatadas, que não foram nem relatadas pelo autuante, né? Eu parto do seguinte pressuposto. O agente fiscal de trânsito, ele constatou que era esse material estava saindo do Estado para uma remessa com uma operação que fazia uma observação que era remessa para alocação. É bem verdade que o papel do agente do trânsito, e a gente sabe que é muito importante nessas ações do trânsito, e de pedir o contrato de locação para verificar a compatibilidade dessa operação. Tudo bem, solicitou, apresentou um contrato, o contrato realmente não está de acordo com o documento fiscal, mas daí a ele concluir que essa operação estava totalmente irregular, ele precisava de mais elementos. Eu estou aqui, pessoal, dando essa opinião, sem saber nem do que foi analisado a posterior. Eu estou no momento da ação do trânsito. Qual seria o papel? Eu estou aqui diante de um indício forte de que essa operação, o locador não é esse que está no documento, está havendo algum problema, É um indício, mas eu não tenho certeza. Até porque a gente sabe que as relações comerciais, elas estão mudando demais. Acabou aquela tipo de empresa que tem que ser num endereço, dentro de um local só, pode existir empresas com atividades diferentes. Isso faz parte do planejamento tributário, não planejamento tributário do mal, mas dividir as atividades de acordo com o que a empresa pretende, o produto que ela pretende oferecer. Então, assim, o fato de ter um contrato de locação não compatível é um indício, eu não tenho dúvida. Agora, o fato de não solicitar que busque mais elementos, que emita um termo de retenção, e daí onde eu ratifico cada vez mais o parecer da assessoria tributária. O termo de retenção, gente, ele serve, não é para pedir documento, não. Ao constatar uma irregularidade, dar um prazo para o contribuinte comprovar que é possível comprovar essa irregularidade. Ao constatar uma possível irregularidade, naqueles casos que seja possível de corrigir, seja dado 3 dias para que o contribuinte apresente a regularização daquela situação, daquela parte que o fiscal entendeu que não estava adequado. Então, assim, eu acho muito perigoso, respeito a opinião de todo mundo. Hoje eu não estou aqui querendo convencer ninguém,
porque cada um de vocês formaram o seu convencimento. Eu estou aqui muito mais no papel de ratificar o entendimento meu, que a ação do trânsito, ela é momentânea. Mesmo que ela tenha fortes indícios, ela não pode autuar sem oportunizar o contribuinte a apresentar o que for preciso. No caso aqui, ele pediu, foi apresentado esse documento incompatível. Mas era possível ele apresentar um documento que fizesse a sublocação, casando tudo direitinho, empresa locadora com sublocação, com contrato assinado, com tudo assinado, se ele tivesse apresentado, tivesse sido feito o termo de retenção, e ele tivesse apresentado, pessoal, teria a empresa sido autuada? É claro que não teria. Ele tinha um prazo para isso. O que eu estou falando aqui é que a gente tem que ter cuidado para a gente não achar que qualquer indício encontrado no trânsito e é uma declaração inexata sem oportunizar naquelas situações que é cabível, porque eu entendo que essa aqui é perfeitamente possível. O problema é que a gente se contagiou com as irregularidades constatadas depois, tipo assinatura de contrato de locação, o sócio que é de uma empresa, que é de outra, e, em razão desse contágio, a gente esqueceu do procedimento de fiscalização do trânsito. E, assim, eu quero ratificar que entendo que, mesmo diante dos fatos de possíveis irregularidades que apareceram no processo depois da defesa do contribuinte, né, eu entendo que o procedimento de fiscalização, eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui querendo regularizar uma operação que pode ser irregular. Não estou falando isso. Estou falando que o procedimento de fiscalização do trânsito, em situações que requer uma análise mais aprofundada, ela tem que ser dada esse prazo do termo de retenção, sob pena de qualquer juízo de valor feito por um fiscal, que é colega, que eu tenho maior. Assim, eu aplaudo a atuação do trânsito, eu acho um papel importantíssimo, mas só pena de qualquer juízo de valor tornar um documento inidôneo, naquelas situações que é possível se regularizar. Então, assim, eu ratifico, agora com mais firmeza do que ontem eu fiquei mais ouvindo, ratifico que realmente o parecer da assessoria processual foi certeiro, ratifico o entendimento da Procuradoria. E toda vez que vier uma ação do trânsito, a gente tem que ficar muito alerta para a gente não se contagiar com o mérito em si. Eu estou falando do procedimento. Então, em relação ao procedimento, entendo que é caso realmente de termo de retenção e a ação deve ser nula. Ratifico o voto de ontem e continuo entendendo dessa forma. Não é porque eu não queira mudar de opinião, de jeito nenhum. É porque realmente é um tipo de situação que não caberia autuação de imediato. Só isso. Eu acho que eu já tinha o que dizer. E pronto. Para fins de reflexão, qual seria a nulidade nesse caso? Porque existe uma previsão, certo? Nosso decreto, que diz que nas situações... Primeiro que o auto do trânsito, ele tem que ser feito sobre situações de mercadoria em situação irregular, quais sejam sem documento ou documento inidôneo, certo? Então, claro que esse documento está sendo levantado a hipótese dele ser inidôneo, mas tem uma previsão que diz assim, quando for possível de reparação, o agente fiscal deve emitir termo de retenção e dar 72 horas para possibilitar a comprovação da regularidade da operação. Então, a nulidade, eu disse nulidade aqui, mas talvez não, mas o parecer foi improcedência, não foi? Só para tirar a dúvida, foi improcedência. Eu sou pela nulidade em razão do procedimento de fiscalização não ter observado que para essa situação aqui, que até que se prove o contrário, era uma locação, não poderia se dizer que havia prejuízo do imposto, que se comprova a regularidade da operação. Então, a nulidade é os fundamentos do parecer, mas agora, Fred, foi bom você me perguntar, porque o parecer foi pela improcedência. E eu estou sendo pela nulidade pelo procedimento, é como se fosse uma preliminar, certo?
do jeito que é nas ações de auditoria, que tem que ter um termo de início, tem que ter prazo. Mas você quer suscitar de ofício, Ivete? Então, para que a gente vote ou não vote a pretensa nulidade, se é por uma nulidade, ela tem que ser suscitada, não? Não, mas eu não estou suscitando, eu estou votando pela nulidade. Não, mas... Doutora Ivete... Para votar, tem que suscitar. Sim, posso suscitar. Se for o caso, eu suscito, né? E fico sozinha no voto, mudando de ontem, que realmente ontem... Aí eu corrijo aqui. Ontem eu fui pela improcedência e não percebi que o parecer era improcedência, certo, pessoal? Então, hoje, os fundamentos são os mesmos, só que o assessor foi pela improcedência e eu vou pela nulidade. Assim, vou não. Aí, nesse caso, eu tenho que suscitar de ofício, aí vou corrigir. Obrigada, viu, conselheiro? Vou suscitar de ofício a nulidade em razão de ser uma irregularidade passível de reparação e, uma vez que não se tem certeza que é uma venda e não se tem certeza do prejuízo, caberia, sim, o contribuinte o prazo para comprovar a regularidade da sua operação. Nulidade por ausência do termo de retenção. Eu estou suscitando, realmente, não tem como eu votar. Bom, apesar que eu vou suscitar e eu vou votar. Você não sabe nada ainda, as discussões começaram. Vou passar para a doutora Dalcília, que ela levantou a mão. Porque eu não quero mudar a opinião de ninguém, é porque vocês viram que ontem eu não falei quase, eu fiquei preocupada, porque eu desenvolvi o raciocínio e não justifiquei, certo, pessoal? É só por isso, mas... Eu quero me habilitar também, presidente, me inscrever, perdão. Ô, doutora Dalcília, já que a senhora falou, já eu vou passar para o doutor Fred, em seguida, mais na frente, eu passo para a senhora, para poder dar oportunidade a todos. Nós temos muito tempo hoje, que são 4 processos iguais, tá certo? Eu passo para... Porque, às vezes, o próprio conselheiro pode falar o que a senhora ia falar. Eu gostaria de ouvi-la primeiro, presidente, até para tirar dúvida, porque a minha colocação é para suscitar dúvidas, assim, que estão ainda aqui, enfim, e talvez a doutora Dalcília possa contemplá-las. Então, vamos deixar a doutora Dalcília falar novamente, e aí depois você fala. O doutora Dalcília, por favor. Eu já trabalhei no trânsito mais de 5 anos, eu fico indagando, assim, que tipo de finalidade teria esse termo de retenção, porque a situação fática que gerou a idoneidade são os dados cadastrais do emitente, do destinatário, acrescido com a compatibilidade com a operação em si, né, com a locação, já que o fiscal que anexou o contrato significa que foi apresentado o contrato a ele na hora da ação fiscal. O primeiro contrato que tem aqui nos autos, queria esclarecer aos demais, que foi a fiscalização que anexou. O de sublocação foi a defesa. Mas, assim, no momento da ação fiscal, a realidade que o fiscal tinha, até mesmo para ele registrar no sistema Citran, era uma nota fiscal com natureza de locação, em que foi mostrado a ele um contrato com outras empresas, tanto locador como locatário. E a questão, assim, o artigo 131A, ele veda essa correção, esse tipo de correção. Então, ainda que o fiscal tivesse feito... Eu até gostaria de saber dos conselheiros que entenderem que seria uma situação de termo de retenção, que tipo de solicitação seria essa? Por quê? Primeiro, apresentar o contrato de sublocação foi apresentado, já está nos autos. Ele resolveria? Ao meu ver, não resolveria, porque esse contrato de sublocação que está nos autos não pega nem sequer essa mercadoria que está aqui, na nota. Então, ainda que eu tivesse na fiscalização, e aí me colocando no lugar do fiscal na hora da ação fiscal, se eu poderia fazer algo mais do que ele fez. Então, me colocando no lugar do fiscal, eu estou com a nota fiscal para registrar no Citran. Essa nota não tem destaque do imposto e diz que é uma operação de locação. O contrato que me foi apresentado não é dessas empresas. Eu poderia pegar e reter essa mercadoria para que ele apresentasse um outro contrato que tivesse essas empresas, teria dado um resultado diferente?
Bom, o outro contrato que ela apresentou não tem nem o emitente com esse destinatário, não. O de locação que ele apresentou na defesa não tem. Não mudaria o resultado final. Houve prejuízo para a defesa? Ao meu ver, não. Porque esse termo de retenção, a legislação não permite. Se ele dissesse assim, eu vou emitir uma carta corretiva para corrigir, ao invés da emitente, vai ser a emitente do contrato, ou o destinatário vai ser o destinatário do contrato, ele não poderia, que é o 131A, ele veda esse tipo de alteração. Então, eu fico me imaginando para que serviria esse termo de retenção. Eu ainda não consegui compreender o que é que ele alteraria no resultado final, porque o que o fiscal usou como elemento de prova foi o contrato que foi apresentado, e esse contrato já era divergente. O outro contrato que foi apresentado na fase de defesa, se tivesse sido apresentado nos 3 dias do termo de retenção, teria gerado um resultado diferente? Eu acredito que não, porque ele não traz as informações da nota. Nem sequer o produto é o mesmo da nota. Então, eu fico me indagando para que esse termo de retenção e se realmente, como a própria conselheira aí mencionou, há situações em que o termo é exigido quando é passível de correção. A se indagar se essa situação era passível de correção ou não. Só isso. Doutor Fred. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Ouvi aqui as colocações da doutora Ivete, considerando que ontem não havia uma nulidade em mesa para a gente debater, então o assunto, de fato, foi misturado na procedência ou improcedência, né, doutora Ivete? Então, no quesito da procedência ou improcedência, eu nem me manifestei ontem e julguei pela procedência do auto de infração, porque acredito que a operação do contribuinte foi muito errada em todos os aspectos. Então, está claro isso, não tem, pelo menos para mim, não tem o que se colocar. Agora, nulidade. Nulidade é sempre algo relevante, porque ele leva em consideração um equívoco que pode, de ofício, ser suscitado pelo conselheiro, e para que ele possa ser, de ofício, suscitado, ele tem que mostrar algum equívoco de natureza, algum equívoco que alcance a finalidade protetiva da norma. O que é que eu quero dizer com isso? Há um princípio em direito que é muito utilizado na área processual, o princípio da instrumentalidade das formas, né? As normas jurídicas de proteção, essas daí, por exemplo, que é citadas pela doutora Ivete, elas não são um fim em si mesmo. Nenhuma norma de proteção é um fim em si mesmo. Por isso que tem o princípio de que não se declara nulidade quando não há prejuízo. Se para justificar a declaração de uma nulidade eu devo levar em consideração a mera existência da norma jurídica, eu estou protegendo a norma jurídica, eu não estou protegendo o bem que essa norma jurídica quer proteger. Então, o argumento que a doutora Dalcília coloca de forma muito adequada, a meu ver, ela diz, ora, tinha alguma coisa para ser corrigido e eu vou além. Foi apresentado algum prejuízo específico que justificasse esse contribuinte posteriormente vir à administração pública para dizer que ele tem direito àquela correção, se até agora ele não conseguiu corrigir, se até agora, pelo menos para mim, há um equívoco na operação. Então, quando a gente valida uma nulidade inservível sobre o aspecto finalístico, entendeu? A gente está protegendo o texto legal. A gente não está protegendo o benefício ou a proteção que aquele texto legal está querendo proteger. E é por essas razões, doutor Ivete, que pedindo vênia, né, normalmente eu sou muito favorável às declarações de nulidade, sem problema, quando estou convencido delas. Mas, nesse caso, em eu validando a nulidade, eu estou convalidando um equívoco operacional do contribuinte, salvo o melhor juízo, na minha interpretação. Não estou dizendo que seja essa a obtenção da decretação da nulidade, não. Estou dizendo que uma coisa, para mim, levaria naturalmente a outra. Então, acho que, nesse caso, não é caso de decretação de nulidade, e, em relação à procedência do lançamento, eu acho que, de fato, sigo aquilo que já foi delineado ontem nos debates. E nem debati ontem, né, porque os debates, por si só, levaram à conclusão da procedência do auto de infração. Bom, já está bem. Doutora Ivete, quer falar mais alguma coisa? Na verdade, Fred,
eu faço o seguinte exercício, eu ainda continuo achando, todo respeito a todo o entendimento aqui, que nós fomos contaminados com o problema em si, com o resultado, com o que a gente viu depois da ação, certo? Eu continuo achando que há uma contaminação de pensamento. Isso aí, com todo respeito a cada um que pensou diferente de mim. Eu faço o seguinte exercício. Se esse contribuinte tivesse sido dado um prazo de 3 dias, somente se, certo? E ele tivesse sido feito o termo de retenção, dado o prazo de 3 dias, para ele comprovar essa sublocação, certo? E ele tivesse, tudo é hipotético, não dá para poder a gente aqui não fazer uma hipótese para saber do prejuízo, né? E se ele trouxesse um contrato perfeito de sublocação, como ele alega que tem, que não trouxe, eu não estou aqui protegendo o erro dele em nenhum momento, que pense que eu estou claramente também acho que o contrato que ele trouxe na sua defesa não tem validade jurídica, mas se ele tivesse trazido com validade jurídica um contrato perfeito, teria ocorrido a autuação? Eu faço esse exercício porque eu gosto de analisar uma preliminar, nulidade para mim é uma preliminar, sem nem analisar o caso do contrato, que não tem assinatura, que isso, que aquilo, eu não estou analisando, eu estou preocupada com o procedimento de fiscalização no trânsito, para que não se desvie da sua finalidade. Só isso. Para repercussão dentro da própria Secretaria da Fazenda. A finalidade de não deixar que se passe mercadoria em situação irregular, mas de proteger também aqueles casos e dar oportunidade ao contribuinte, sem autuar só sobre o juízo de valor naquele momento. E dar oportunidade. No caso aqui, em que se cuida, como diz, se ele tivesse dado o prazo e se a empresa tivesse apresentado esse contrato que ele trouxe na defesa, eu não estaria em dúvida nenhuma, sabe? Nenhuma mesmo. Então, é esse exercício que eu faço e não quero convencer, como eu estou dizendo, para ficar mais em compatibilidade, o que eu defendo, que é a questão do termo de retenção, eu suscito de ofício mesmo a nulidade, mesmo que para isso eu fique só, mas, assim, com a certeza de que as ações de trânsito têm todo esse caráter, isso aí eu também não procurei analisar de outra forma e não consegui, assim como vocês não conseguiram ver o contrário. Então, eu acho que já está fechado, sabe, assim, com toda tranquilidade, não quero convencer ninguém, mas continuo com esse entendimento e sempre fico observando cada situação de auto em trânsito. Eu observo, era possível regularizar? Eu não analiso o mérito, eu analiso se aquela situação era possível. E essa situação era possível. Agora, isso não quer dizer que ele comprovou, mas era possível? Era. Então, era nesse sentido. Só isso, presidente. Então, o subsídio de ofício, a nulidade, viu? Nesses termos. Tem mais a nulidade? Senhor presidente, a Dalcília levantou a mão, depois dela sou eu, viu? Desculpa, eu esqueci de baixar, pode falar, conselheira, eu já falei, foi da outra vez. Tá, eu vi a sua mão levantada e eu achei que primeiro era você. Só, viu, Ivete, ontem, quando a gente começou a debater esse processo, eu também vim aqui com um entendimento que era o mesmo da improcedência, mas quando foram levantados, realmente foi muito bem levantado, não me lembro por quem foi, sobre a questão do CNPJ, porque o nome da empresa Conecta Equipamentos e Conecta Serviços deu um pouco de confusão na gente, né, porque eu olhei Conecta e aí fui olhar o contrato, notar tudo. No meu convencimento ontem, eu achava também que a ação fiscal tinha sido improcedente, porque só porque lá no contrato
eu não vou aqui pelo contrato, só porque lá no contrato tem uma especificação de impressora e na nota fiscal tem outra, porque às vezes nos contratos, vou citar aqui experiência própria, eu tenho um contrato de locação e lá a pessoa bota lá no contrato de locação. No primeiro contrato, ele ficou bem genérico, contrato de 5 impressoras, não sei, eu não especificava. Depois, o jurídico pediu que especificasse as impressoras. Então, eu ontem estava com esse entendimento, mas, como foi bem relatado até pelo Alexandre, né, ele falou que no contrato era um CNPJ, a nota fiscal era outro CNPJ, não era assim? Está tudo entendido, viu, conselheira? Eu entendi todos os fundamentos do voto de vocês. Eu estou aqui só para justificar o que é que eu mantive. Tá certo. Sei com toda a verdade. E aí eu entendo como o Fred também, mesmo que se tivesse dado a oportunidade para ele, ele ia apresentar, ele foi dado a oportunidade da defesa e ele não apresentou mais nada. Ok, doutora Francilei. Eu acho que já dá para votar nulidade. Tranquilo. Tá certo? O Idaga, só uma pergunta aos conselheiros relatores, principalmente o da Fazenda. Verificaram o SPED dessa empresa, as notas fiscais emitidas durante o ano 2020, se tem alguma coisa de levantamento de ICMS na empresa autuada? Ou não olharam nada sobre isso? Doutora Dalcília, você verificou isso? Ontem eu verifiquei a empresa autuada, o CNPJ dela, ela era microempresa e depois passou ao regime normal. Eu não abri o SPED dela, ou não tem a ver com mérito, mas eu abri tudo, eu procurei muito a questão cadastral, já que o objetivo aqui motivo era o cadastro, eu iria ver até se tinha alguma conexão dela com a outra, para justamente se eram os mesmos sócios, se podia se perceber se era o mesmo grupo, mas eu não achei nenhuma semelhança entre uma e outra, exceto o nome e fantasia. E o endereço, o CNPJ, aliás, o endereço também entre uma e outra está igual, mas no contrato está diferente. Mas, assim, ela é uma empresa normal hoje. Eu entrei nas duas empresas. A prestadora de serviço, ela é uma empresa, microempresa até hoje, sempre foi, desde a fundação dela, a do contrato. E a da nota fiscal, não. A da nota fiscal foi até 2016, uma microempresa, depois passou o regime normal. Mas eu confesso que eu não consultei o SPED para ver se ela recolhe ou não. Acredito que sim, né? Porque é normal. Não, tudo se bem. quiser que eu olhe. Eu verifiquei muitas notas eletrônicas, as notas eletrônicas dela, mas é porque eu não trouxe para a discussão, porque eu acho que a essas alturas, talvez nem vai fazer a diferença. Mas algumas notas eletrônicas que eu vi, nenhuma tem base de cálculo ICMS. Eu vi, e essa informação que dá ainda mais um convencimento, que essa operação é de locação, sabe? Assim, se for para ver verdade material, eu entendo que é uma locação, não é venda, sabe? Por conta do destinatário, MapVida, ela nunca compra equipamento. Conversei até com uma pessoa que trabalha nesse ramo de hospital. Esses equipamentos, impressoras, eles não compram, é tudo locado. Então, assim, a operação em si, por mim, eu estou convencida que é uma locação, sabe? Isso aí. Agora, eu não trouxe mais esses questionamentos, são muitas coisas que eu percebi também, mas eu não quero mais, assim, diante do pensamento já formado, né? Mas, assim, presidente, você perguntou, eu olhei, realmente as notas dela, é tudo sem base de cálculo. Talvez essa empresa, eu não deu tempo mais eu analisar, ela seja até uma prestadora de serviço de verdade, e esteja na quina errado, precisaria toda uma investigação. Isso aí eu não quero aqui induzir ninguém a pensar nisso, mas assim, as notas dela não têm destaque de ICMS, ou pode ser até que ela esteja vendendo, usando locação, mas isso precisaria todo um trabalho de uma auditoria,
pedir os comprovantes de pagamento de locação para descaracterizar que não era locação. Mas, assim, eu não acrescentei, porque eu acho que quando se tem já formação de um pensamento, eu respeito, certo? E vou só ratificar meu entendimento. E por isso que eu não suscitei isso aí. Doutora Ivete, porque eu pergunto isso, porque se for 100% das operações, tá certo? As decisões de uma Câmara podem repercutir em todas as operações da empresa. Só é uma pergunta óbvia, tá certo? Só sem querer dar entendimento para os conselheiros, mas se você tem 100% das operações, e aí a minha pergunta, e aí os conselheiros da casa têm como verificar isso, tá certo? Pelo menos no nota fiscal eletrônica, tá certo? Verificar se as saídas todas dele sem base de cálculo de ICMS, porque é uma informação trazida para os outros conselheiros. Eu não quero colocar nada de votação, nem quero induzir ninguém à votação. É só informação que é importante trazer, porque, pessoal, se pegar as notas fiscais eletrônicas aqui, 100% é verificado, e aí os conselheiros da classe têm, vocês vão trazer uma nova informação para os conselheiros classistas. E aí eles tomam a posição. Se eles concordarem ou não com a nulidade ou procedência, não é o meu, eu não estou aqui, eu estou atrás de fazer a verdade material, a justiça fiscal, tá certo? Então, eu vou dar um intervalozinho de 10 minutos para os conselheiros doutor Michel, doutor Ivete. Deixa eu só assim, eu acho que o entendimento da turma aqui, independente? Eles estão formando um entendimento, considerando que a declaração do documento era inexata em relação ao contrato. Eu estou entendendo o que você está dizendo, mas eu não sei se isso vai alterar. Para mim não altera, tá, presidente? Não altera, não? Não pode. Vamos para é irrelevante a informação, mas se quiserem fazer, está valendo. Para mim, não vai fazer diferença no meu veredito, não. Não, se acham que não precisa, eu ia trazer um dado novo, só para ver se... A inidoneidade, ela está, assim, escancarada, a meu ver, entendeu? Então, assim, isso não modificaria a inidoneidade dessa nota, mesmo com essa circunstância. Porque mesmo que seja uma operação de locação, ela não é uma operação de locação entre a emitente da nota e a destinatária. Mesmo que seja uma operação de locação. Então, teria que haver uma alteração aí no sujeito dessa operação. E aí também não é permitido pelo 131A. Ok, entendi agora, doutor Michel. Qual é a condição aí? É porque aí modificaria a pessoa jurídica da nota. E aí realmente é verdade. Então, se os conselheiros não acham, eu queria só ver essa informação, mas, para mim, eu não voto. Só voto em caso de desempate. Era só para ter essa informação. Se os conselheiros não entendem que não é necessário, vamos primeiro votar pela nulidade trazida pela doutora Ivete. A doutora Ivete propôs uma nulidade por vício formal. Nulidade por ausência do termo de retenção. Certo? Como vota, vamos iniciar pela quem propôs. Doutor Ivete, votou pela... Eu propus, eu vou votar, né, no que eu propus, é claro, né, mas eu acredito que não precisa nem você pegar voto. Não, vamos votar. Mas assim, eu propus, estou votando, sem ter dúvida nenhuma que se trata de caso passível de reparação. E fico preocupada com a decisão em si, que continuo dizendo, que está contaminada com o resultado. Mas respeito, viu? Mas continuo suscitando. Okay. Doutor Michel. Eu vou abrir divergência, senhor presidente, e vou afastar a nulidade. Não vejo que é o caso de ser passível de correção, então não há por que ter sido emitido termo de retenção. Doutora Dalcílio.
Eu estou na dúvida aqui no procedimento, porque vai abrir divergência, mas a doutora... Não, doutora Dalcília, pelo que eu estou vendo aqui, vai ser a decisão, pelo que eu escutei, vai ser por maioria, tá certo? Acatando as unidades. Então, não vai ter necessidade, é só vote. Certo. Então, eu afasto a preliminar de nulidade suscitada, com base no próprio fundamento, no próprio artigo 131A, por entender que a situação fática não é passível de correção, por implicaria em mudança dos dados cadastrais dos emitentes e destinatário, que o destinatário também tem CNPJ próprio, não é da Apvida. Obrigada. Doutor Tiago. Com primeiro divergente, senhor presidente. Doutor Fred. Eu acompanho a divergência, presidente, só acrescentando que até o momento não houve nenhuma informação da empresa útil no processo que demandasse a dúvida suscitada, no quesito de que as notas fiscais, se fosse apresentado, que os contratos poderiam ser convalidados posteriormente, porque se até o julgamento de primeira instância eles não vieram aos autos, não seriam nos 3 dias que eles viriam. Então, acompanho a divergência. Doutora Franci Leite. Como primeiro divergente. Então, a decisão, pessoal, em relação à nulidade para os 4 processos, tá certo? E aí, já li os 4 processos. Em relação à nulidade suscitada, a 4ª Câmara conhece de ofício em relação à nulidade por ausência do termo de retenção e, por maioria de votos, afasta, por entenderem que não é o caso de retificação por termo de retenção, esclarecimentos por termo de retenção, em conformidade com o artigo 131A da Lei 12.670/96, não é isso, doutor Michel? 131A do regulamento. Como? É do regulamento, 131A do regulamento, do decreto 24.569/97. Perfeito. Em relação agora, pessoal, eu acho que agora nós temos a parte de inconstitucionalidade, porque quando ele fala em desproporcionalidade, a gente pode entender em relação à desproporcionalidade, pessoal, e reenquadramento. Tá certo? Aí, eu acho que já podemos... Aí fica sobrando só a parte de mérito, né? Quanto ao caráter trazido pela empresa, da desproporcionalidade e solicitação de reenquadramento para o 123.8D, da Lei 12.670/96. Aí... Diga. Esse quesito vai ser votado junto, então, a desproporcionalidade com reenquadramento? É uma coisa só, então, né? Eu acho que a gente pode fazer junto, porque ele está dizendo, olha, eu quero, é desproporcional, eu peço esse reenquadramento. Ou então a gente pode afastar a desproporcionalidade só, tá certo? No mérito, quando a gente for julgar, julga o que vocês acharem, e afasta o pedido de reenquadramento. Certo? Vamos julgar, vamos falar em parte da desproporcionalidade, porque eu acho que é interessante, depois a gente, no mérito, a gente acata ou afasta essa parte do... O pior agora é o seguinte... Pode ser uma coisa só, senhor presidente. Não pode. Eu estou rindo aqui porque a doutora Ivete votou pela nulidade, perdeu, e vai ter que julgar pelo mérito. Então, vamos no reenquadramento, para a gente poder afastar logo o reenquadramento. Ivete, você está falando, mas a gente não está lhe ouvindo, tá? Você está sem áudio. Ainda bem, viu, Fred, que não está ouvindo. Em relação à desproporcionalidade, conselheiros, e aí vamos começar pela Dalcília, que é o primeiro voto, e aí serve para todos também.
Doutora Dalcília, como vota em relação à desproporcionalidade trazida pela empresa? Eu afasto, senhor presidente. Quer dar fundamentação? Para mim é meio complicado porque ela alegou as duas coisas juntas. Ela alegou a desproporcionalidade para poder sugerir um reenquadramento. Então, para mim, eu estou afastando as duas coisas, né? Aí o senhor vai colocar em votação separado, mas a desproporcionalidade por ser a norma, a sanção está prevista em lei para a situação fática relatada, né? Aí acaba sendo a ver com a outra, né? Que justamente por existir uma penalidade específica, que é a que ele pediu, é a genérica, a 8D. Não, eu não coloquei junto, porque eu sempre entendo no meu pensamento, quando se fala em desproporcionalidade da multa, está se falando, mesmo sem citar, da inconstitucionalidade da multa. Então, afasto, presidente, só afasto. Ok. Doutor Tiago, como vota? Peraí, só um minutinho. Presidente, com a relatora. Doutor Fred. Com a relatora, presidente. Doutora Francileide. Com a relatora. Doutora Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara afasta o pedido em relação à arguição de desproporcionalidade da multa. Entendem que a matéria é de lei, tá certo? E não cabe a este Conselho afastar a lei do Estado do Ceará, né, de competência. Acho que aí, em relação ao mérito, pessoal, aí sim, eu acho que a gente tem, na hora que for votar, pode dizer o mérito. Quem achar que é procedente, vai dizer que é procedente e que não concorda com a aplicação do reenquadramento. Porque aí seria propriamente o mérito, porque quem concorda com o reenquadramento iria pela parcial procedência. E quem ainda, mesmo assim, acha que é improcedente, ainda iria pela improcedência. Tudo aqui é possível, dentro do nosso... O voto é dos conselheiros. Então, eu começo também com a doutora Dalcília. Como voto em relação ao mérito, doutora Dalcília? Em relação ao mérito, eu voto conhecer o recurso ordinário e negar provimento, mantendo a decisão de procedência proferida pela primeira instância e a penalidade nos modos proferido no lançamento inicial do auto de infração e da julgadora, pela penalidade do 123.3A, por entender que é mais específica, e afasto o reenquadramento do 8D, justamente por existir uma penalidade própria para a infração relatada, que é a 3A. Só para destacar aqui, é o fundamento no artigo 123.3A, item 2. Doutor Tiago. Relatora, senhor presidente. Doutor Fred. Com a relatora. Doutora Francileide. Com a relatora. Doutora Ivete. Meu voto é diferente, não? Não sei. Não, pessoal, é o seguinte, eu voto pelo reenquadramento da penalidade, não pela 8D, certo? Eu voto para que seja excluído o imposto, porque não ficou comprovado aí que é uma venda de mercadoria, que é uma saída com tributação de ICMS, então ele ficaria, eu estou convencida que é uma locação, ficaria no campo da não incidência, e aí aplicando o artigo 126, a multa do artigo 126, 10% da operação, reduzindo a multa para 10% sem o ICMS. Aí não seria 10%,
doutor, que aí estaria lançado. Era um... Não, 10. 10%, presidente. Mas essa saída, doutora, está lançada. Aí, se você for pelo 126... Sim, tá. Não, eu não sei se está lançado, eu não sei. Né, não trouxe, está certo. Não, eu vou aplicar Caput, os né? 10%. Caput. Eu vou aplicar os 10%, com a coerência de que a operação, a alocação, vocês entenderam, né? Não incide, e aí retira o ICMS 10%. Artigo 126. É assim que eu voto. Ixi. Gostou, doutor Michel. Uma relatora, senhor presidente. Então, o voto... Eu ri agora. O voto da maioria foi em conhecer do recurso ordinário, negando o provimento e julgando procedente a acusação nos termos da autuação e do julgamento singular, aplicando a penalidade 123A, item 2 da Lei 12.670/96. Esse item 2 já é com a redação da 16.258, doutora Dalcílio. Uma nova redação dada pela 16.258 de 2017. Tá certo? A conselheira Ivete voltou pela parcial procedência, pela aplicação... antes da doutora Ivete, todos os conselheiros afastaram também o reenquadramento, por entenderem que existe a penalidade específica para a autuação. A doutora Ivete vota pela parcial procedência, entendendo que é caso de não tributação, e aplica ao caso de não tributação, mercadoria sujeita a não tributação, aplica o caput do artigo 126 da Lei 12.670/96. Essa decisão serve para os 4 autos de infrações a seguir lidos. É o auto 1.1926/2018, auto 1.2018-01-427, auto 1.1927/2018, processo relendo novamente, processo de recurso 1.1926/2018, auto de infração 2018-01-427. Processo de recurso 1.1927/2018, auto de infração 2018-01-439. Processo de recurso 1.1928/2018, auto de infração 2018-01-429. Processo de recurso 1.1929/2018, auto de infração 2018-01-428. Concluímos nossos trabalhos de hoje, agradecendo a todos, lembrando que amanhã nós temos mais um dia de processo, tá certo? E lembro os conselheiros para aproveitarem o resto da tarde para fazer as resoluções. Helena, todo dia eu estou repetindo, pessoal, que há alguns casos de advogados pedindo na secretaria da gente, tá certo? Então, nós precisamos dar resposta aos contribuintes, porque muitos deles querem, às vezes, pagar e não tem a secretária não pode fazer o lançamento sem as resoluções. Obrigado a todos e até amanhã. Tchau. Tchau.